Olá, eu sou Juliana Carvalho e no Assembleia Entrevista de hoje eu converso com o Márcio de Almeida Bueno, jornalista e um dos fundadores da vanguarda abolicionista. Em pauta, veganismo. Márcio, obrigada pela tua presença aqui. Primeiro eu queria que tu explicasse, afinal, o que é veganismo. Bom, o veganismo ele é uma filosofia de vida. A maioria das pessoas costuma confundir com o vegetarianismo, que, digamos assim, seja um ponto de partida, né? O vegetariano, para quem não conhece, é aquela pessoa que basicamente não come carne, né? Entretanto, essa ideia acabou evoluindo com o passar dos tempos, né? E também a própria evolução da atual filosofia, que acaba sendo a base de tudo isso. E aí passou a se pensar, na verdade, não comendo carne, tu não mata o animal. Ok, correto. Entretanto, se sabe que para os outros derivados de origem animal, o animal tem que ser mantido, o animal tem que ser criado, ele tem que ser escravizado, na nossa visão, ele está sendo escravizado, ele tem que ser explorado, né? Ele pode estar sendo bem tratado ou maltratado, não importa. A questão é que ele não é um animal livre, como é, por exemplo, a onça na Amazônia. A gente não pega uma onça e coloca no quintal, bota uma corrente. Entretanto, se for uma vaca, tu for um produtor, ótimo, tu pega o animal, tu acorrenta ali, tranquilo, né? Então, o vegano, ele passa a não utilizar na sua alimentação todos aqueles ingredientes de origem animal, e isso te obriga, vamos dizer assim, a pesquisar tudo aquilo que é de origem animal, como, por exemplo, a gelatina, os corantes vermelhos, todos eles são feitos de animais. O corante vermelho, por exemplo, chega a ser engraçado, porque quando a gente fala isso, as pessoas dizem, não, mas imagina, o corante vermelho, chamado de cochonilha, ele só olha o rótulo, tu vai encontrar o nome cochonilha, corante natural, corante Red 32, coisas assim. É um inseto que é criado aos milhões, torrado, triturado e colocado para dar cor. Então, assim, bolachinha recheada, sopa, suco, todos eles têm o tal do inseto. Então, se tu falar para a pessoa, olha, tu tá tomando suco que contém inseto, as pessoas vão dizer que a gente é maluco. Então, a gente passa a pesquisar isso, e isso não é uma informação que está ao nosso, digamos assim, acesso apenas. Tu entra no site da Anvisa, e a Anvisa vai ter normas lá para a utilização desses insetos para tintura. Então, com isso, a gente passa a não ter mais nada disso na nossa alimentação, né? Por esse motivo, para que os animais não passem a ser a nossa propriedade, repito, bem ou maltratados, para o nosso usufruto, né? E aí passa-se então a abrir esse horizonte para que tu não use mais, por exemplo, roupas feitas de couro, sapatos, cintos, casaco de pele, obviamente, e começa a abrir cada vez mais. Então, se eu tenho um produto que não foi testado em animais, esse é o produto que os veganos vão utilizar, não aquele que foi testado. Até porque os testes são horríveis. Na opinião de muita gente, assim... Quantos faz teste com animais? Olha, todos, tá? Basicamente todos. Tanto que tem alguns que não têm opção, que são testados, tá? E que aí... mas então os veganos não usam? Depende. A gente busca alternativas, como, por exemplo, os produtos de limpeza, tá? Esse é um que não tem escapatória, sabe? Que boa, detergente, bucha de lavar, prato, todo esse tipo, ele é testado por uma série de normas e regulações e tal, blá, 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 blá. Tem que passar um doloroso período de testes com animais. Quem acha que isso é exagero nosso, ou é falácia, ou é conversa, fanatismo e tal, tem um documentário muito bom chamado Não Matarás, feito pelo Instituto Nina Rosa, em São Paulo, que mostra a experimentação, a vivissecção e tal, na indústria, na escola, e assim, é um documentário, vamos dizer assim, edificante. É complicado assisti-lo, mas ele é edificante, porque a gente passa a saber que a nossa quiboa tem. Então os veganos não limpam mais a casa. Não, existem outras maneiras. Eu, por exemplo, tenho 3 gatos em casa, e qualquer produto de limpeza, se é agressivo para mim, é muito mais agressivo para eles, porque o nariz deles está 1 palmo do chão. Se eu passar quiboa em todo o meu chão, eles vão estar respirando aqueles vapores. Então a gente passa a descobrir outras coisas. No nosso caso, a gente tem usado vinagre lá em casa, a gente faz uma combinação de vinagre, é ótimo para limpar a sujeira do xixi de gato, sujeira normal e tal, não é tão agressivo, e aí eu fujo, entendeu? Enquanto eu não vou ter uma quiboa que não teste.
Como é que tu entrou nessa história? Tu falou que tu é vegetariano há 16 anos e vegano há 6 anos. Isso, exatamente. Como é que surgiu essa vontade de defender os animais, de te alimentar diferente? Eu acho que, assim como muitos dos meus colegas, a gente, já na infância, eu tenho colegas que são vegetarianos desde que nasceram, que são filhos de pais vegetarianos, não é o meu caso. Mas geralmente, assim, na infância, tu já passa a ter uns questionamentos. Tu já passa a achar que tem alguma coisa errada naquilo ali. Quer dizer, desde cedo, a gente aprende assim, a abelha é um animal útil, a aranha é um animal nocivo. Isso é lição de escola. Então a gente pode pisar na aranha, né? Ou no escorpião, mas não na abelha, porque a abelha está trabalhando. Então, essa é uma coisa que a gente ouve quando criança e de repente tu passa a pensar, pô, mas é isso mesmo? Mas por que esse e não aquele? A abelha é boa? O escorpião é malvado? O mosquito é malvado e o outro não? Aí tu passa a ter certas dúvidas, digamos assim, né? Eu também tive sorte porque teve um tio meu que trabalhava em grandes aviários, aqueles grandes galpões, assim. Então, quando tinha 10 anos, eu visitei é realmente uma grande experiência. E tu também passa a olhar para tudo aquilo ali e pensar, meu Deus do céu, mas tem alguma coisa errada aqui, cara. São milhares de animais, assim, espremidos e tal, um caos, um pânico que a gente não consegue ficar ali dentro pelo barulho, mas a vida deles é somente aquilo ali. Então, aquela coisa, assim, que tu vê na televisão, de uma galinha passando feliz, com os pintinhos e tal, aquela imagem bucólica, bonita e tocante para a maioria das pessoas, praticamente já não existe mais, né? O ser humano criou a linha industrial em relação aos animais, o chamado Fordismo, né? O Gerald Ford criou aquela sistemática para que a indústria funcione em etapas. Isso foi aplicado aos animais também, né? Ou seja, a vaca, a galinha, o porco e tal. Então, quando tu é criança, tu começa a ter pequenos questionamentos, ouvir determinadas coisas, ver determinadas coisas, e a curiosidade natural também nos faz, né? Quer dizer, eu adorava animais, eu tinha uma enciclopédia de animais que eu tinha ganhado dos meus pais, eu devorava aquilo ali, eu lia de animais atuais, dinossauros, tudo. E, no entanto, na hora de sentar à mesa, assim, cara, eu tinha um bloco de um animal morto aqui para eu comer. Pô, e quantas vezes, sabe, eu não queria comer aquilo ali, eu achava, sabe, no mínimo nojento. Como a gente acharia nojento se a gente tivesse comido determinadas coisas. Ah, meu Deus do céu, na China eles comem cachorro, sabe? Mas veja, aí talvez seja o começo da chamada esquizofrenia moral, como dizem alguns filósofos contemporâneos. Meu Deus do céu, na China eles comem cachorro. Então, quer dizer, eu amo o meu cachorro. Meu Deus do céu, se o meu vizinho pulasse a cerca, pegasse meu cachorro e assasse ele. Bah, puxa, eu chamaria a brigada, né? Entretanto, se não é um cachorro, mas se é um porco, ok. Eu crio ele da mesma maneira, e só que um dia eu vou assar ele, o outro não, né? Então, fica aquela coisa assim, para alguns eu aplico, digamos assim, todo o meu cuidado, o meu amor, o meu afeto, né? Para outros eu aplico a minha indiferença, sendo que não é necessário. Meu Deus do céu, se eu sou vegetariano há 16 anos, eu conheço gente que está há 40 anos vegetariano, e a gente pode pensar que na Índia, por exemplo, tem certas castas ali que estão há milênios vegetarianos, né? É realmente necessário isso? Ou simplesmente é um costume que vai passando de um para outro, a gente não questiona e, sabe, de repente alguém começa a questionar isso aí, alguém começa a ver, e de repente pessoas com autoridade. Quer dizer, no Brasil, assim, a gente tem alguns médicos veganos que trabalham pelo veganismo, justamente para desmistificar, porque o maior problema não é outro senão o preconceito que as pessoas têm. Do tipo, não, se eu não comer, eu capoto. Os veganos são radicais, malucos, eles têm ideias excêntricas, eles são contra isso, contra aquilo, contra tudo, o país vai à falência por causa dos veganos, sabe? Eu já ouvi coisas assim. E, na verdade, não é. A gente quer ter uma ética aplicada aos não humanos, assim como queremos aos humanos, né? Entretanto, essa diferenciação, que é chamada de especismo, as pessoas podem procurar autores da filosofia contemporânea que tratam muito bem disso, o especismo, que é o equivalente ao preconceito de espécie, equivalente ao preconceito de raça, de sexo, por exemplo, né? Então, historicamente, teve épocas que se tu fosse judeu, tu tava em maus lençóis. Tu era igual ao outro humano. Tu tinha 2 olhos, tu tinha cérebro, tu tinha 2 pernas, 2 braços. Entretanto, você é judeu. Então você vai sofrer, você vai morrer.
Eu não, e eu tô mandando isso. Em outra época, era o negro. Você é negro, então eu vou te acorrentar, vou te colocar aqui, sabe? E hoje a gente acha isso um absurdo, né? Entretanto, sabe, qual é o critério exatamente para isso, né? Eles aplicaram critérios mais malucos possíveis em relação a que, é estrangeiro, então ele pode ser meu escravo, é mulher, então não tem direito algum, é criança, tem que ficar quieta, é velho, não tem mais direito, é negro, é judeu, é homossexual, qualquer coisa assim, eu resolvo aplicar a minha regra, digamos assim, totalitária. Em relação aos animais, isso acabou sendo, assim, desde que o mundo é mundo, basicamente. E muita gente está questionando no seguinte sentido: bom, os animais não vão nos dizer que estão sofrendo ou que gostariam de ser livres. No entanto, eles sofrem da mesma maneira, né? Quem acha que não, ótimo, pega o seu cachorro, tranque ele num quartinho, assim, cada 2 semanas vai visitar o teu cachorro, deixa lá comida e água, sabe? Mas visita ele daqui a 2 semanas, vão ver o grau de sofrimento que aquele cachorro vai ter. Mas o cachorro é apegado a ti, os outros animais não são e tal. Legal, só que se eu pegar um panda e fazer uma fazenda aí de panda, um chiqueiro de pandas, meu Deus do céu, vão chamar a brigada de novo, né? Mas para alguns animais tu pode fazer isso, para outros não. Então, este animal aqui eu tenho que proteger, eu tenho que fazer campanhas, eu tenho que ter apoio governamental, eu tenho que pedir ajuda das pessoas, que as pessoas assinem abaixo-assinado e doem dinheiro, etc., para proteger este animal aqui. Este animal não. Este animal eu prendo, eu faço o que eu quero com ele, o dia que eu tiver afim, eu vou marcar ele com ferro quente, porque assim eu quero, eu vou castrar ele a frio, porque assim eu posso fazer. E um dia eu vou botar ele no abatedor e tal, vai ser bem dolorido. E as pessoas ainda vão pagar por isso. O que é a Vanguarda Abolicionista? Bom, a Vanguarda Abolicionista é um grupo do qual eu sou um dos 4 fundadores. A gente é sediado aqui em Porto Alegre, então a gente é um grupo de ativismo, né? Somos ativistas, a gente costuma fazer protestos, manifestações, palestras, atividades, né, visando divulgar o veganismo e esses conceitos, que é o antiespecismo, a libertação animal, que está vinculado, né, e o abolicionismo. O abolicionismo, então, vamos dizer assim, seria o último degrau de tudo aquilo que se libertou, pelo menos na teoria. A gente sabe que existe trabalho escravo, a gente sabe que existem etnias que sobrepujam umas às outras, mas pelo menos em teoria. Então, em teoria também nós estamos começando, nós e no mundo inteiro, estamos começando a pensar que o último degrau da abolição são os animais não humanos, que por sua senciência, que por seu valor... valor de si próprio, né? Não é o panda porque ele é raro, a onça porque ela está em extinção, ou determinado animal porque a ciência acredita que alguma coisa assim. Não é. É o animal por ele, assim como a gente não julga pessoas, tipo, olha, essa é uma pessoa muito inteligente, então vamos ter todo cuidado com ela. Essa aqui não, coitada, é chato, então vamos apedrejar ela. Não é assim. Né? Tem países que funcionam assim, mas não é o correto e ninguém concorda com isso. Então a Vanguarda Abolicionista se preocupa, digamos, com isso, levar essa coisa pedagógica para as pessoas. Então a gente fica, ou ficou pelo menos conhecido, muitas vezes por ter assim a nossa posição de enfrentamento. Então, quer dizer, anualmente na Expo Inter nós estamos ali na frente. Muitas pessoas não entendem exatamente, mas por que vocês estão na frente da Expo Inter e tal? E a gente diz, olha, isso aqui na verdade é uma Disneylândia de tudo aquilo contra a qual a gente acredita. Então, quer dizer, ali dentro tem o rodeio, ali dentro tem o abate de animais, a própria criação de animais em si, tem porcos confinados, tem galinha, tem criação de aves, tem exposição de animais de raça, venda, coisas assim. Então, para nós, assim, aquilo ali é uma verdadeira, assim, um resumo da coisa toda, né? E eu gosto de lembrar as pessoas que quem está expondo ali, quem está ganhando muito dinheiro, está sendo bem valorizado. O resto das pessoas paga para entrar, para assistir tudo aquilo ali. Então nós estamos tentando, assim, botar que as pessoas levem um questionamento, uma outra verdade, ou pelo menos, assim, um outro lado da realidade para casa. Pensem um pouco. Muita gente pega os nossos materiais, acha interessante, tem gente que dá risada, tem gente que nos ameaça, né?